O Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Capítulo 26 e o versículo 36 por diante. Deus abençoe todos os companheiros. Deus abençoe o cantor Diego de uma forma extraordinária, e todos os pastores, cantores. Deus abençoe de uma forma extraordinária. Amém? Leamos a palavra de Deus. Versículo 36 que diz: Então chegou Jesus para com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Versículo 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Versículo 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39. Indo um pouco adiante, prostou-se o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível passar de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: então, nenhuma hora pudertes vigiar comigo. Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Pode sentar, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra do nosso maravilhoso Jesus Cristo, olhando para as Escrituras Sagradas e olhando para a palavra, nós vamos analisar um texto e uma palavra escrita. Nós vamos observar Jesus de uma tal maneira, numa grande angústia e aflição. No primeiro estágio, Jesus ele está numa angústia. Eu quero trazer literalmente para a tua vida nesta noite esta palavra. Eu quero dizer para você que está na sua casa, quem sabe está passando pelo início, o início do processo. Aí Jesus me leva na revelação. Quando Jesus começa a levantar, separar aquele a qual ele havia escolhido, João Batista. João Batista é aquele a qual as Escrituras Sagradas vai dizer que ele vem para preparar o caminho. João Batista ele vem com uma função e com um trabalho, cantor Diego, de preparar o caminho de Jesus Cristo. João Batista, na profecias de Isaías, ele já vem com a responsabilidade. Só que para o ministério de João Batista não foi nada fácil. Para o ministério de João Batista não foi nada fácil. No capítulo 2 de Lucas, no versículo 80, nós vamos ver para onde é que vai o menino João Batista. Depois do nascimento, depois de Deus preparar a promessa, o menino vir à terra. Diz a palavra que vem uma grande perseguição. A perseguição contra todas as crianças daquela época. E esse menino, ele vai para o deserto. Esse menino João Batista, ele vai para o deserto. Diz a palavra que o Senhor visita o seu pai José em sonhos. E no meio dos sonhos, pela madrugada, Deus desperta e diz: vai para o deserto, porque Herodes quer te matar. Vai se esconder no deserto. Vai para o deserto que lá tu tem vida. Vai para o deserto que lá tu vai ver o que eu vou fazer. Vai para o deserto que lá eu vou te levantar. Vai para o deserto que eu vou te dar a responsabilidade. Vai para o deserto que lá eu vou te levantar. No primeiro início, no primeiro estágio de João Batista, pastor,
Ele foi para o deserto com o objetivo de ir para o deserto, não para morrer, mas ele foi para o deserto para viver. Ele foi para o deserto para sobreviver na presença de Deus. Talvez você veio nessa noite, mas eu quero dizer para alguém: se você passou pelo deserto, o primeiro estágio é o lugar, a faculdade, o lugar que levanta crente, o lugar de promessa. Só quem acredita nessa noite que é no deserto, é no deserto, é no deserto que Deus levanta. Deserto é o primeiro estágio, deserto é lugar de promessa. Se crente não passar pelo deserto, nunca será levantado por Deus. Se chegou alguém, pastor, até agora e não passou pelo deserto, não posso eu afirmar que foi Deus que levantou. O povo de Israel passaram 40 anos peligrando, pastor, no deserto. No deserto. E olha que o deserto não é nada fácil. Eu não estou falando de 39 graus, nem 40 graus. Eu estou falando de deserto quente, escaldante. Só que Deus cuidava daquele povo. Deus colocava nuvem, pastor. Nem os sapatos daquele povo se rasgavam. As suas roupas eram conservadas. Eu entendo um porquê, porque aquele povo passou 40 anos no deserto. Por causa da murmuração deles. Por causa da murmuração deles, eles passaram 40 anos no deserto. Poderia talvez ser um ano, poderia ser um mês, mas por causa da murmuração, prolongaram 40 anos no deserto. Você acha que Deus se agrada quando nós murmuramos diante dele? Você acha que Deus fica feliz? Aquele povo pagaram um preço. No meio do deserto, 40 anos. Mas com o objetivo de não desistir. Com o objetivo de não parar. Com o objetivo de uma terra, de uma promessa. De algo que estava por vir. Por uma promessa de Deus. Porque quem passa pelo deserto tem um objetivo. Tem uma promessa. Tem um sonho. Tem um milagre. Tem algo para conquistar. Se eu não passar pelo deserto, o primeiro estágio, nunca serei levantado por Deus. O deserto é o início da promessa. O deserto é o lugar de amadurecimento de crente. O deserto é o lugar que Deus prepara na faculdade. Observa que aquele povo de Israel ficaram 40 anos, mas entraram na terra prometida. Entraram na terra prometida. É uma promessa de muito crente. É uma promessa que eu estou falando na noite de hoje. Que Deus tem uma promessa para você. Você não vai ficar só nesse deserto. A tua promessa não é só no deserto. A tua promessa é algo grande. Os sonhos é algo grande. O projeto de Deus também é algo grande. Só quem veio nessa noite para adorar o Deus que levanta no meio do deserto. Adora a Deus. Tenho glória nessa noite. Através da tua adoração, a glória de Deus desce. E esse menino, João Batista, cantor de está no deserto. O deserto que, quem sabe, muitas pessoas pode dizer que é o lugar que a gente vai morrer, pastor. Só que às vezes eu entendo, pastor, que quando Deus não permitiu nós ir para o deserto, nós vai morrer. Quando Deus não permitiu você ir para o deserto, você morre. Mas quando Deus promete, te prepara, tem promessa, Ele responsabiliza. Porque no meio do deserto, pastor, muitos cantores e pregadores vão parar. Por causa da perseguição do deserto, por causa da luta do deserto,
Nem todo mundo vai aguentar o deserto, porque o deserto é lugar, faculdade de crente, é onde Deus levanta crente, é onde Deus prepara o crente. Então entenda uma coisa: se você está no deserto, é o lugar que Deus vai te honrar, é o lugar que Deus vai te levantar. Se você parar no meio do deserto, não tem promessa, não tem sonho, não tem promessa se cumprindo. Deus não levanta crente que para no meio do deserto. E esse menino vai com finalidade, acreditando na promessa. O seu pai José, acreditando que Deus cuidava deles no deserto. Um lugar difícil. Poderia ir para outro lugar, poderia ir para outro ambiente, menos o deserto. É um lugar que nem todo crente quer passar. Nem todo crente quer passar pelo deserto. Já quer cantar sem passar pelo deserto, já quer pregar sem passar pelo deserto. Tem que passar pela faculdade, porque se você passar pelo deserto, você vai entender da onde você saiu, da onde você passou e da onde Deus te tirou. Tem que passar pelo deserto. E esse menino está no deserto, sendo cuidado por Deus. Não foi para o deserto para morrer, mas foi para sobreviver. Foi para o deserto para ter vida no Senhor. Só que no meio do deserto, Deus sempre estava cuidando dele. No meio do deserto, quando sempre tinha mel. No meio do deserto, cantor Diego, sempre tinha mel. Sempre tinha mel. O que eu entendo nesse estágio, o que eu entendo nesse processo? Que vai ter a luta, que vai ter a prova, mas tem a vitória com sabor de mel. Você acha que ir para o céu é algo fácil? Para ir para o céu não é nada fácil. Para ir para o céu você tem que gemer, você tem que chorar, você tem que renunciar tudo para entrar no céu. E para quem tem promessa também, Deus não levanta ninguém de qualquer jeito. Tem que passar pelo deserto, tem que estar ligado no trono, tem que estar ligado em Cristo Jesus. No deserto tinha mel. No deserto poderia ser quente. No deserto poderia ser ruim. Mas tinha vitória no deserto. No primeiro estágio. Deserto é uma palavra muito utilizada desde o Antigo Testamento. Nós vamos ver Jesus se deparando, revestido, pastor, de poder do Espírito Santo, após ser batizado nas águas. Diz a palavra que ele sai cheio do Espírito de Deus. E ele vai para onde? Para o deserto. Com a finalidade e com o propósito de jejum de 40 dias e 40 noites. Quem é que aparece lá? O tentador. O diabo aparece para tentar Jesus. É por isso que na palavra, quando Jesus estava orando, Jesus disse para o discípulo: orai e vigiai, para não entrar em tentação. Jesus já estava alertando os discípulos, ou seja, Jesus já estava alertando você. Porque uma coisa é só eu orar e não vigiar, pastor. Eu posso fazer uma campanha, posso. Agora, se eu não vigiar, tudo vai de água abaixo. Jesus vai para o deserto, revestido de poder. Crente que está revestido pelo Espírito de Deus, ele é conduzido pelo deserto preparado. Entenda uma coisa: Deus está te preparando para você ter sustância no deserto, para você sobreviver no deserto. Crente não vai no deserto para não ter novas experiências. Crente só passa pelo deserto para ter novas experiências. Porque no deserto vai aparecer o tentador, pastor. No meio do deserto vai aparecer o tentador para tentar para você. Aí Jesus disse: orai e vigiai, para não entrar em tentação.
Jesus é o maior fruto de experiência, indo para o deserto, para mostrar que nenhum de nós somos melhor que Jesus. Foi para o deserto também. Está Jesus no meio do deserto, 40 dias, 40 noites, o tentador aparece, revela para ele: tu está vendo essas pedras? Transforma em pães. O tentador. Só que Jesus corta o diabo na palavra, porque ninguém vai contra a palavra dele. A palavra é mais forte. A palavra derruba qualquer prisão. Jesus lançou uma palavra e corta o diabo. Está escrito: não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu entendo, pastor, que o que sustenta o crente é a palavra. É a palavra. É a palavra que te sustenta. É a palavra que levanta crente. Crente que não é sustentado pela palavra vai cair no meio da tentação. Porque o que tem de tentação para tentar parar o crente, para estar no meio do deserto, o primeiro estágio. Imagina Jesus orando agora no Getsemane, e uma angústia. Tem estágio de 10 anos ou mais, provas que são dolorosas, provas que às vezes penetram no coração, na alma, provas às vezes que faz o crente chorar. Jesus está orando no Getsemane, sentindo uma grande tristeza e aflição. Nós passamos já pelo deserto, não passamos o que Jesus passou e já queremos parar. Não suportou o que Jesus suportou, já quer parar. Imagina a angústia que Jesus estava sentindo. Imagina a dor que Jesus estava querendo sentindo. E você para por qualquer coisa. Se alguém fala uma palavra, você já fica triste. Que crente é esse? Temos que vencer. Temos que ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Não há tentação, não há diabo que pode parar crente que tem promessa. Eu vou parar porque a irmã falou isso. Eu vou parar porque a irmã falou isso. Que crente é você? Vai deixar a tua promessa por causa de alguém? Não largue a promessa, não largue o sonho, siga em frente. Alabaia Súria, Deus tem promessa. Mandarabai. Crente que enterra um talento fácil. Você não pode parar por causa de afronta, de zombaria, porque o diabo se levantou. Seja um crente cheio do Espírito Santo, que intimida quem tenta parar o homem de Deus. Será se tem gente nessa noite para adorar comigo, para exaltar comigo? Jesus venceu a tentação. Jesus não se entregou na tentação. Jesus venceu todas as provas. Jesus suportou o processo. E nós às vezes quer parar, pastor. Se alguém olha para nós com a cara feia, Diego, nós baixa a cabeça. Não deixe o diabo te intimidar. Não deixe ninguém te intimidar. Tu tem promessa. Tu tem sonho. Tu tem promessa de Deus. Você já passou pelo deserto. Você já tem experiência. Então ninguém pode chegar e parar você. Você já passou pelo deserto. Você já passou pelo primeiro estágio. Vou já parar. Imagina Jesus agora orando
no Getsemane, sentindo uma grande angústia, uma grande dor e um grande desespero. Leva Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. No Getsemane ele começa a orar e afasta um pouco e começa a falar: Pai, afaste esse cálice de sofrimento. Eu não estou suportando, eu não estou aguentando. Era Jesus pedindo para o Pai tirar a aflição, tirar aquele cálice de sofrimento. Sabe aquele cálice, sabe aquela prova, aquela angústia que todo crente passa? Depois que saiu pelo deserto, tem prova também, tem desafios, e Deus se cala também. Só que é um sinal de que Deus está chegando a caminho da tua vitória. Quando Deus se cala para você, já é um sinal de que a promessa de Deus está vindo ao teu encontro. Deus está preparando milagre para você. Jesus, ele volta para os discípulos. Encontra os discípulos dormindo diante. A revelação. Jesus disse: eu queria que vocês orassem. Eu queria que vocês buscassem comigo. Eu queria que vocês tivessem a mesma intimidade que eu tenho, mas parece que vocês não querem. Porque está fácil demais. Jesus está indo por perto. Como é que eu vou buscar? Quero ver buscar Deus é no deserto. Quero ver buscar quando Deus não está por perto. É quando Deus está no silêncio. É quando Deus não respondeu. É quando Deus não falou. É quando Deus se calou na promessa. Quero ver você buscar. Quero ver você orar. Deus está convocando você para buscar nas horas difíceis, nas horas de dor, nas horas de lágrimas. Cadê você, crente? Cadê você? Adora comigo. Adora comigo. Ei, na hora da prova, eu não dou conta não, Jesus. Na hora da prova, eu vou parar, Jesus. Que crente é você que Deus encheu do Espírito? O crente que Deus encheu do Espírito Santo não para. Jesus está doendo, mas ele prossegue assim mesmo. Se você já está no deserto, já está achando ruim, imagina passar o que Jesus passou. Antes de ser levado para o céu, ele volta para os discípulos e vê os discípulos dormindo. Aí despreocupado. Jesus diz: ora comigo. Eu queria que vocês orassem comigo na revelação. Porque eu estou sentindo uma angústia tão grande, uma dor tão grande, cantor Diego, como nunca senti. Que a angústia que eu estou sentindo é capaz de morrer. Ele volta e vai orar novamente. E fala: Pai, se for possível, afastar esse cálice de sofrimento. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque estava doendo. Era Jesus suportando todo o sofrimento em cima dele. Sabe o que Jesus estava passando? Era tendo uma revelação por completa por toda a humanidade, por todos vocês. Coisas que talvez eu não suportaria, Jesus suportou. Era vendo a revelação na cruz. Era vendo o desprezo. Era vendo chicotada, pastor. Era vendo os pregos sendo colocados, apregados na sua mão. Era sentindo a dor na carne. E na palavra Jesus diz a palavra que Jesus começou a suar. Suor misturado com gotas de sangue. Era tão forte a dor, pastor, que
O sangue dele se transformou, misturado com suor e água ao mesmo tempo. Será que eu suportaria isso? Será que você suportaria isso? Jesus suportou por causa de você. Jesus suportou para nós entender que nós crentes não devemos parar no meio do deserto. Nós crentes não devemos largar a nossa promessa no meio do deserto. Como eu disse em Lucas capítulo 2, do versículo 80. O João Batista estava no deserto. E no meio do deserto, ele cresceu. Ele teve vida. Ele ficou mais forte, pastor. Porque no meio do deserto eu vou ter grandes e grandes experiências. No meio do deserto é o lugar que eu vou ser preparado por Deus. A palavra diz que ele se robustecia em espírito no deserto. Crescia no deserto. Para chegar o quê? Para chegar o tempo de Deus apresentar o menino João Batista para o povo. Porque do deserto foi o lugar que Deus tirou ele, mas também com o objetivo do deserto tirando para a promessa, do deserto indo para as promessas, do deserto Deus levantando, do deserto Deus levantando, do deserto Deus preparou João Batista para levantar e mostrar para o povo. Então eu entendo uma coisa, que é pelo deserto que eu serei levantado por Deus. É pelo deserto que nós vamos sobreviver. É pelo deserto que nós vamos ter vida. Só quem veio nessa noite e passou pelo deserto, está passando pelo deserto, mas entende que o gosto tem sabor de mel. Levanta para cima e adora. Jesus, ele volta a um discípulo e vê o discípulo dormindo depois da oração. Porque, pastor, os discípulos estavam com Jesus, eles se achavam seguros e achavam que não precisava de orar. No momento que nós achamos que está tudo bem, o momento que nós não precisamos buscar, nós achamos isso e pensamos isso, é quando está tudo bem. É quando tudo está tranquilo. É nós saindo do deserto e conquistando o milagre de Deus. É o povo de Israel passando pelo deserto, indo rumo à terra de Canaã, a terra prometida. Quando sai de lá, é um povo que sai da presença de Deus. Esse povo vai dar trabalho até hoje. A descendência passa por Jesus. Paulo, em umas vezes das suas pregações, ele fala: Senhor, eu não quero mais pregar para o meu povo judeu, porque eles não querem receber a palavra. Porque os não-judeus estavam recebendo a palavra, pastor. Estavam sendo cheios do Espírito Santo. Às vezes nós somos ingratos, mas está na hora de ser levantada uma geração que reconhece o deserto, uma geração que reconhece o valor do sofrimento de Jesus, uma geração que reconhece o deserto de onde ele passou. Só quem veio nessa noite e acredita que saiu do deserto, mas com o objetivo de entrar na terra prometida. Amém? Ô glória.